Olá, sejam bem-vindos à sala. Olá, Andresa. Olá, Larry. Olá, seja muito bem-vindo à Na Sala. Esse é o nosso lugar de encontro, onde nós estamos agora meditando aqui no livro de Atos, conhecendo a palavra do Senhor, conhecendo aquilo que nós podemos dizer assim, foi a primeira igreja, né, Larry? A igreja primitiva, aquilo que Lucas escreveu aqui com tantos detalhes para nos ensinar acerca das coisas que o Senhor deixou registrado, né? Então venha com a gente, pegue o seu caderno, pegue a sua Bíblia, acompanhe a leitura bíblica, aquilo que a gente tem sempre falado aqui, né? A importância de você estar acompanhando a leitura, de você estar se certificando de que aquilo que nós estamos falando aqui é bíblico, está ali, né, Laí? É isso aí, está na Bíblia, né, Andressa? Vamos então para Atos 2, a partir do verso 14. É isso aí, nós acabamos na semana passada, fizemos ali até o verso 13, né, onde a gente viu ali a descida do Espírito Santo, né, o derramamento do Espírito, falamos sobre todo aquele momento. E eu queria iniciar hoje esse estudo aqui com uma frase do reverendo Hernandes Dias Lopes, que ele diz assim: o milagre pode atrair a multidão, mas não toca corações. O milagre abre portas para o evangelho, mas não é o evangelho. É isso que a gente viu acontecer ali, né? Todo aquele extraordinário, todo aquele milagre, né? Aquela variedade de idiomas, tudo que aconteceu ali no Pentecostes, né? Aquilo atraiu as pessoas, a própria manifestação do Espírito Santo com aquele som, né? Aquele som do céu, o barulho que se fez, tudo aquilo chamou a atenção das pessoas que estavam ali à volta. Mas não é isso que transforma a vida das pessoas, não é isso que transforma a nossa vida, né, Larry? E aí agora a gente vai ver o desdobrar disso. O milagre, ele é uma isca, um anzol, né? Para que nós possamos falar da palavra de Deus, para que nós possamos falar do evangelho e para que aí a palavra de Deus, para que o Espírito Santo venha e convença os corações e transforme as vidas. Vamos lá então. Vamos lá então? Então nós vamos entrar aqui agora nesses versos 14 aqui, e a gente precisa se lembrar muito que nós vamos falar aqui nós vamos ver Pedro aqui fazer a sua pregação, e a gente precisa entender assim que a ordem de Jesus é para que todos nós preguemos o evangelho, para que todos nós preguemos a palavra. Isso não é uma função de um evangelista ou de um pastor apenas, mas essa é a nossa função. Por isso é muito importante que você preste muita atenção no que Lucas escreve aqui, no relato que ele traz sobre essa pregação que Pedro faz aqui, e meditando aqui você vai entender como deve ser uma pregação, né, Larry? Essa foi uma pregação tão poderosa, e nós vamos entender o porquê, após essa pregação, a igreja de 120 pessoas passou para 3.000. Logo em seguida, né? Nós vamos entender o porquê isso, quais são as características de uma pregação poderosa, que foi essa que Lucas relata aqui sobre Pedro, né? É isso aí. E não pode esquecer, né, Andressa, que quem que é ele, né? Porque ali já começa com Pedro, né? Quem era Pedro no meio dessa turma, né, Andressa? Eu costumo falar assim, nós temos que entender quem é que vai falar agora, o que ele vai fazer, essa pregação, como você disse, né? Porque é exatamente uma pregação que ele vai fazer realmente, depois da vinda do Espírito Santo, né? Mas eu acho que existe uma importância muito grande da gente entender quem era Pedro, né? Sim. Quem era Pedro no meio desses apóstolos. Nós sabemos desde o princípio lá que ele era o pescador, né? Que ele era meio truculento, né? Em toda a sua história, tudo aquilo que ele falava e tal, né? Pedro também cortou a orelha lá do Malco, né, Andresa?
um pouco antes, faz pouco tempo que ele fez isso. Pouquíssimo Não tempo posso isso esquecer aconteceu. disso, né? Sim. O episódio que vai ser narrado agora faz muito pouco tempo que ele fez isso, né? Não podemos esquecer que ele negou Jesus 3 vezes, né, Andresa? Então, esse Pedro é o Pedro que começa agora a falar. Porque né? esse é o Pedro que estava ali em oração, junto com aquelas outras Junto com essa pessoas turma unânimes, toda. e que recebeu o derramamento do Espírito Santo. É essa autoridade que nós vamos ver aqui, desta pessoa que o Larry descreveu aqui agora, para esta pessoa que vai trazer essa ministração aqui agora, e por que ela transformou a vida das pessoas. E uma coisa interessante de Pedro também, Andrés, foi ele o primeiro que falou que Jesus era o Filho de Deus. Sim. Né? Então ele foi o primeiro que falou. Você vê, então ele é o turbulento, ele é todo aquele cheio de coisas que a gente sabe, né? Mas ele foi o primeiro. Que aí Jesus ainda respondeu, não foi você não, né? Quem falou isso para você, quem mostrou isso para você, foi Deus. É verdade. Né? Então, eu vou ler Vamos então lá. aqui o primeiro versículo dessa noite, então, Atos 2,14, acompanhe aí na sua Bíblia. Então Pedro se levantou junto com os 11 e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nestes termos: homens da Judéia e de todos vocês que moram em Jerusalém, tomem consciência disso e prestem atenção no que eu vou dizer. Larissa, esses primeiros versos aqui falam muito para nós que uma pregação poderosa, ela é uma pregação grandiosa. A magnitude de se falar da palavra de Deus. Quando o texto fala aqui que ele, erguendo a voz, tem outras traduções que falam em alta voz, o texto bíblico não está dizendo para a gente que Pedro começou a gritar ou falar mais alto para que as pessoas pudessem ouvi-lo. Essa palavra aqui no grego, o eperém, ela tem um sentido de... Ele estava falando algo solene, ele estava falando algo com autoridade. Esse é o sentido dessa alta voz. Era algo muito importante para as pessoas que estavam ouvindo dele. Não era uma gritaria, não era porque as pessoas não estavam ouvindo ele, tinha muito zum, 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 e as pessoas não estavam ouvindo, e ele precisou aumentar o tom da sua voz. Essa palavra aqui, ela quer dizer que era algo que era muito importante e que tinha muita autoridade naquilo que ele está falando. Então, a palavra de Deus, quando nós vamos falar da palavra de Deus, é algo muito solene, é algo com autoridade, é algo grandioso. Nós nunca podemos nos esquecer que o texto bíblico, aquilo que está escrito na Bíblia, é o que Deus está falando. Quando nós lemos a palavra de Deus, é Deus falando conosco. A Bíblia tem vários escritores, mas ela tem um único autor, o nosso Deus. Então é Deus falando aqui. E nós também precisamos nos lembrar daquilo que Paulo fala lá aos Coríntios, que nós somos encarregados dos mistérios de Deus. Nós somos encarregados de levar essa palavra, de levar aquilo que está escrito na Bíblia para as outras pessoas. Então, e isso é muito grandioso, né, Larry? Às vezes a gente não tem a dimensão do quanto isso é profundo. Nós estamos falando aqui, você lendo comigo esse texto, o que nós estamos fazendo aqui é lendo aquilo que Deus falou, aquilo que Deus quer que nós ouçamos. É muito importante isso. E Andressa, como que é interessante, né? Porque, olha só, na minha tradução diz assim: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11. Isso é uma outra coisa que me chamou bastante atenção. Continua unânime. Exatamente, exatamente. É o povo de Deus, entendeu? Eles ficaram ali os 120 e tudo mais e tal, mas o Pedro, quando ele se pôs em pé, que ele começou a mostrar essa autoridade de falar da palavra de Deus, Andresa, os 11 vieram junto com ele. Você entendeu? Então, muitas vezes, quando nós nos colocamos diante de uma situação na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente tem que se pôr em pé junto. É a família, é a mulher, juntos, é o filho, sabe? É os irmãos da igreja. Vamos se pôr de pé com posição de autoridade, como fez Pedro. Esse é um exemplo que eu trago para nós, né? Que ele levantou a voz, mas ele se pôs em pé e eles estavam todos eles juntos.
E um pregador, quando ele vai falar a palavra de Deus, precisa se ter em mente de que as pessoas que estão diante dele, né, e Pedro tinha essa consciência, que as pessoas que estão diante de você, de repente tem ali naquele público, naquela plateia, seja o que for, né, pessoas que estão prestes a um divórcio, pessoas que estão pensando em suicidar-se, pessoas que estão ali com decisões muito importantes que elas precisam tomar na vida delas. E aquelas pessoas, elas estão ali esperando ouvir uma palavra de Deus para a vida delas. Então, é muito grandioso. Não é no sentido assim de que você... Mas a palavra de Deus, ela é poderosa. E as pessoas estão ali esperando ouvir a palavra de Deus. Então, um pregador, qualquer pessoa que se coloque para falar da palavra de Deus, ele não pode jamais falar daquilo que ele acha, falar daquilo que ele pensa. Ele tem que falar a palavra de Deus, ele tem que conhecer, ele tem que sentir o peso da responsabilidade de ser o encarregado dos mistérios de Deus, como Paulo disse aos Coríntios. Então, a pregação poderosa, ela é uma pregação que ela é grandiosa. É saber que você está trazendo às pessoas as grandiosidades de Deus, tudo aquilo que Deus quer revelar ao coração do ser humano. Então é algo grandioso, é algo que deve ser feito com muita solenidade, com muita reverência, com muito respeito, né? Com essa mente, né? Mente e coração, sabendo que não é a minha palavra, não é a sua palavra, é a palavra de Deus. Uma outra coisa importante que esse versículo nos ensina, Andressa, que ele está falando para homens judeus e todos os habitantes em Jerusalém. Olha só, gente, tinha acontecido o fato da crucificação em Jerusalém, né? Quer dizer, ele não só levantou com autoridade junto com todo aquele pessoal, mas ele enfrentou uma situação, né? E nós muitas vezes como é que eu não vou dizer que nos acovardamos, mas muitas vezes, sabe, a gente passa a mão na cabeça, aquela coisa toda. Não, é vocês, é para vocês, né? É para vocês que eu vou falar agora, entendeu? Ou seja, ele dirigiu diretamente para quem ele ia falar, enfrentando aquela situação. Olha só, ele está falando para aquelas pessoas ali, lembrando, eles estão num lugar que era um lugar de maior desafio para um discípulo de Jesus estar. Eles estão em Jerusalém, aonde há 50 dias atrás, Jesus, de quem ele vai falar, foi morto, foi crucificado. Eles estão sendo perseguidos, eles estão sendo procurados. Era o lugar mais perigoso para um discípulo de Jesus estar, Jerusalém, naquele momento. Então, isso fala para nós que tudo isso que você está falando aqui, a pregação poderosa, ela também é corajosa. Quantas vezes a gente mesmo, né, se intimida de falar as coisas, por medo de aborrecer uma pessoa. A gente se intimida hoje em dia com medo da reação das pessoas, né? O que eu vou falar? Como é que as pessoas vão receber aquilo? Como eu vou ser aceito depois de ter falado isso? E às vezes a gente deixa de falar as verdades, muitas vezes muito duras, da palavra de Deus, com medo da reação do outro, com medo de perder, hoje em dia, né, a moda é essa, perder seguidores, com medo de não ser bem visto, com medo de ser, qual que é o termo que a moçada usa aí, ser cancelado. Não é verdade? Então a gente vê muito isso aí. Então é necessário ousadia, é necessário coragem para falarmos a verdade da palavra de Deus. E Pedro foi extremamente corajoso. Nós não podemos nos esquecer que o mundo, ele sempre se opôs à verdade de Deus e sempre irá se opor. Isso não vai mudar, mas nós temos que ter ousadia. A própria Bíblia diz, né, que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de ousadia. Então nós temos que ir na ousadia. Foi muito ousado. Talvez para a gente lendo isso hoje, né,
conhecendo toda a história, já sabendo até onde vai aqui todos esses textos, a gente não tem essa dimensão do quanto foi corajoso esse Pedro se levantar ali diante daquelas pessoas e começar a falar ali, né? E ainda no final ele fala, escutai as minhas palavras. Olha, jantar, o negócio é o seguinte, escutem, porque eu vou falar e sem medo nenhum. A gente não pode evitar de falar de assuntos delicados e difíceis só por medo de entrar em atrito, de não ser bem aceito. Palavra de Deus, e nós temos que falar a palavra de Deus, sem nos preocuparmos com a aprovação das pessoas. Se você se propõe a falar da palavra de Deus, fale a verdade da palavra de Deus. Essa é uma outra característica aqui dessa pregação poderosa que Pedro fez, corajosa. É uma pregação corajosa. E olha só o que ele continua falando ali no verso 15. Estes homens não estão bêbados como vocês estão pensando, porque são apenas 9 da manhã. Olha como a pregação de Pedro, ela é contextualizada. Ele pega uma situação que aconteceu ali naquele momento, a pergunta que estava sendo feita, e ele usa esse questionamento, essa situação, para ir falar da palavra de Deus. Nas nossas ministrações, nós precisamos também ser contextual, nós precisamos saber o que está acontecendo no dia a dia, o que está acontecendo na nossa vida, o que está acontecendo no nosso país. Então, a gente precisa pegar essas situações da vida cotidiana e levar à luz da palavra de Deus para essas situações, né? Às vezes a gente vê assim, falando de coisas tão viajadas, tem tantas coisas acontecendo à nossa volta, que nós precisamos pegar essas realidades da nossa vida, dia a dia, e trazer ela para a luz da palavra de Deus. O que a Bíblia fala sobre esse assunto da atualidade? Por exemplo, né, Larry? O que a Bíblia fala sobre... Olha quantas questões nós temos vivido ultimamente. O que a Bíblia fala, por exemplo, sobre as ideologias que nós estamos vendo por aí? O que a Bíblia fala sobre gênero? O que a Bíblia fala sobre feminismo? O que a Bíblia fala sobre política? Né? Então, nós temos que pegar esses assuntos atuais e trazer a luz da palavra de Deus para essas situações. É isso que Pedro está fazendo aqui. Então, é trazer a luz da palavra de Deus sobre as situações. Então, uma pregação poderosa, ela também é contextual. Ela sabe do que está se falando. Eu não vou me lembrar quem é que disse assim que um pregador ele tem que ter em uma das mãos a Bíblia e na outra o jornal. Porque a gente tem que saber o que está acontecendo. Né? E o interessante, Andresa, que quando ele falou isso, né, para mostrar que eles não estavam embriagados, falou o horário e tal, era de costume nas regiões e na época de festa ali, de acontecer inclusive isso, sabe? Poderia até estar acontecendo realmente. Era uma festa, né? Tinha acontecido uma festa e tudo mais. Então, poderia realmente ter acontecido isso, mas ele foi inciso em falar, né? Porque assim, eles não estavam participando da festa, porque eles estavam lá, recolhidos naquele lugar, os 120, né? Como nós vimos lá atrás, né, Andresa? Então, para ficar bem entendido. Mas aí eu volto a falar aquilo que você estava comentando um pouquinho antes, né? Mais uma vez ele foi o que? Dizer, gente, aqui não tem ninguém bêbado não, né? Ele enfrentou de novo a situação, Andresa. Além de buscar, além de ouvir, porque seguramente ele ouviu, né? Que eles estavam comentando, mas esse povo está todo mundo embriagado, né? Ele enfrentou mais uma vez a situação, sem medo, né? Como dizemos no dia de hoje, sem medo de ser feliz. Ele enfrentou mesmo, né? E olha o que ele fala no verso 16. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E aí ele vai discorrer aqui várias passagens, nós vamos ler a seguir. Mas Pedro, ele está aqui nesse momento, ele teve um discernimento espiritual do que estava acontecendo. Pedro não olhou para aquele acontecimento ali que houve na festa de Pentecostes
como uma coisa, natural, né? Isso aqui está acontecendo, tudo bem, daqui a pouco vai passar. Não, ele sabia o que aquilo estava acontecendo. Ele sabia que aquilo era algo, porque ele conhecia a Escritura. Ele conhecia o que já estava lá, né? A importância do que a gente sempre tem dito aqui, de nós conhecermos a palavra de Deus, né? O discernimento espiritual, muitas vezes nós pedimos esse dom para o Espírito Santo, né? Do discernimento espiritual, mas nós não nos debruçamos para conhecer a palavra de Deus. Olha, o discernimento de Pedro para compreender que o que estava acontecendo ali naquele momento era um cumprimento do que já havia sido escrito, do que Deus já havia dito através dos profetas, é porque ele conhecia aquele texto. Já estava escutando bastante. O Espírito Santo, lembre daquele texto que diz que o Espírito Santo ele nos lembra, né? Para ele nos lembrar, nós precisamos conhecer, então. Pedro conhecia, e agora então por isso ele teve esse discernimento aqui, ele pôde compreender o que estava acontecendo nesse momento. Então a gente vê que uma pregação poderosa, ela também é uma pregação bíblica. Ela é extremamente bíblica. Você vai ver que Pedro usa ali três textos do Antigo Testamento aqui nessa leitura. Vamos fazer essa leitura para a gente compreender então? Verso 17: E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões e os velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então perceba que ele traz aqui, ele traz textos bíblicos. Ele não está falando de algo que ele achou que era aquele momento. Ele tinha base bíblica para estar falando daquilo ali. O discernimento que ele teve naquele momento é porque ele conhecia a palavra de Deus. Então, como é muito importante nós conhecermos. Eu queria ler uma frase aqui antes de você fazer seu comentário, Larry, do John Stott, que ele diz assim: tenho pena do pregador que chega ao púlpito sem Bíblia. E aqui ele não está falando da Bíblia física ou digital, né? Mas ele está falando da Bíblia no seu coração, na sua mente e no seu coração. E ele continua dizendo assim: ele não pode falar nada porque não tem nada a dizer. Mas dirigir-se ao púlpito com a confiança de que Deus falou, que ele fez com que o que disse fosse escrito e que temos esse texto inspirado nas nossas mãos, aí sim a nossa cabeça começa a girar, o nosso coração a bater e o nosso sangue a correr, e os nossos olhos a brilhar com a glória absoluta de ter a palavra de Deus em nossas mãos e lábios. Eu achei isso aqui tão profundo, Larry, porque a gente não pode falar nada de nós mesmos. Nada. Você ir falar da palavra de Deus sem ter a Bíblia, a palavra de Deus na sua mente e no seu coração, você não tem nada para falar. Mas quando a gente sabe que aquilo que está falando, seja o mais difícil que for, seja o mais desafiador que for, seja ela uma palavra de repreensão, seja ela uma palavra de ânimo, o que quer que seja, você ter a convicção no seu coração de que aquilo é a palavra de Deus. Foi isso que Deus disse, é assim que Deus determinou, é assim que Deus faz. Isso queima no nosso coração. Isso vai fazer com que essa palavra que é mais penetrante que a espada de dois gumes. Exatamente. Né? Pode falar. Bem isso. Tá bom. Posso falar um pouquinho? Pode falar, então? vai lá. Então é sobre a palavra, né? Que nós não devemos, realmente não devemos de forma nenhuma tentarmos falar alguma coisa sem a Bíblia. É exatamente isso, né, Andressa? Por isso que o pregador ele tem que se preparar, ele tem que estudar, ele tem que estar em oração, ele tem que estar buscando discernimento de Deus para aquele momento, que Deus quer que seja dito naquele momento, né? Estar com o seu coração voltado ali, né?
Porque você vê lá que Pedro usou ali, né? Aquilo que a gente falou da contextualização. Ele usou aquela situação que estava acontecendo ali, mas ele não ficou também martelando em cima daquilo, né? Senão a gente fica com uma pregação que fica só falando dos acontecimentos da atualidade. E não vai para a Bíblia, né? Olha só a diferença daquilo que você estava falando, né? De Pedro, aquele Pedro truculento, aquele Pedro que a gente olha assim sem muita didática ali, né? Que a gente via antes. E agora que ele pegou aquele acontecimento, a pergunta que estava sendo feita, né? Se aquelas pessoas estavam... Mas ele não ficou ali, né? Não ficou divagando sobre o que é estar bêbado. Não, mas veja só, eles não estão bêbados, né? Eu sei que a bebida é uma coisa muito ruim, que destrói as... Não, ele pegou aquela pergunta e falou, eles não estão, o que está acontecendo aqui é isso aqui. Que a Bíblia já estava dizendo. Não ficou explicando, né? Como muitas pessoas ficam tentando rebater o que está acontecendo. O que está acontecendo, então ele não falou, não é isso e pronto, o que está acontecendo aqui é isso, né? E aí passou a falar o que o profeta falou lá atrás que aconteceria exatamente ali, nesse momento, né? Explicou para eles, né? Usando a própria palavra mais uma vez. Exatamente, né? É isso que ele Que transformação, Andressa. Pedro, né? Eu fico imagino assim, essa impressionante mudança, né? Do Pedro ali, o que eles estavam vendo nele, né? Você imagina todo mundo vendo um Pedro... Olhando aquilo ali acontecer, né? Um Pedro totalmente... Na semana que vem a gente vai continuar vendo aqui o que mais Pedro vai falar para essas pessoas aqui, né? Verdade, nosso tempo está em cima, né? Eu quero agradecer a vida de cada um, quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês que tem nos acompanhado, que tem estado junto com a gente, porque Deus tem nos ensinado bastante, né, Andressa? É isso aí. Deus tem nos ensinado bastante e nós vamos aprendendo junto com vocês sobre a palavra de Deus, para que amanhã a gente possa fazer que nem o Pedro, né? Sim. Possa realmente falar, olha, a Bíblia fala assim. Eu quero orar por você. Feche os seus olhos. Nós queremos, Pai querido, te dar graças, Senhor Deus. Te dar graças por esse momento que o Senhor tem, que nós sabemos que foi preparado pelo Senhor para nós, Pai. E nós podemos estar aqui na Tua presença, Pai. Obrigado pela essa palavra. Obrigado por tudo aquilo que nós temos aprendido do Senhor, Pai. Que o Senhor possa fortalecer os nossos corações cada dia mais e aprendermos cada dia mais sobre a Tua palavra. Muito obrigado, Pai querido, por essa noite. Nós agradecemos ao Senhor e pedimos a Tua bênção sobre cada um daqueles que estão assistindo, Pai querido, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Se prepare para a sala. Semana que vem, vem para a sala. Te esperamos na semana que vem. Vem para a sala.